Bom, vou falar hoje sobre personal branding, que não é autopromoção. Eu recebi o convite essa semana da Bárbara e da Camila. Quando eu recebi esse convite, posso ser sincera que eu fiquei com um pouco de frio na barriga e pensando, mas, o que eu vou falar, né? Contar minha história, falar de algumas técnicas também, ferramentas que eu utilizei na minha vida que me ajudaram. Então, eu posso dizer que foi até um trabalho assim meio psicanalítico, né? De olhar para o meu passado e pensar todas as coisas que eu fiz e dividir aqui um pouquinho com vocês. Bom, então, assim, parte do princípio que todo mundo tem uma história e essa história é única. Então, eu fui lá revisitar meu passado. E quando a gente tem esse conhecimento de qual que é o teu personal branding, né? Qual que é a tua marca, como você se posiciona, isso vai permitir que a gente consiga se destacar, principalmente mulheres em tecnologia, num ambiente assim tão masculino. Eu que já trabalhei com recrutamento e seleção, eu percebo bastante. E como a gente, mulheres, a gente pode conseguir evitar vieses inconscientes que são extremamente comuns, principalmente em processos seletivos. Então, assim, eu trouxe um número, uma pesquisa de Harvard. Já foi. Queria fazer um suspense. Ainda bem que vocês são bem legais, riem, assim, e dá aquela quebrada de gelo. Obrigada, gente. Realmente, né? Todas nós estamos juntas, no mesmo ali, patamar, uma ajudando a outra. Acho que essa que tem que ser a filosofia real. Mas, então, a pesquisa de Harvard diz que as mulheres elas somente se candidatam num processo seletivo se elas atingem 100% de todos os requisitos que foram solicitados ali na vaga. Em contrapartida, os homens, apenas 60%. Será que eles estão errados? Ou a gente, né, nós somos tão críticas? Na verdade, assim, trabalhando com recrutamento e seleção e no ambiente de startup, né, passando um pouquinho do que eu já vivi, muitas vezes um processo seletivo ele abre, né, contando os bastidores, ele abre, a gente tem um mundo ideal, uma necessidade inicial, mas conversando com cada candidato, assim, você entende que as competências, as habilidades, elas são avaliadas de diferentes formas. Então, como tem muitas coisas que elas são flexíveis. Preciso de inglês super avançado. Mas, às vezes, você tem tantas outras coisas que são incríveis que aquilo, algo mais técnico dá para ser desenvolvido. Então, eu acho que o que fica desse pequeno ponto é que, vale arriscar, realmente. E, como eu disse, né, se todo mundo tem uma história, acho que vale eu começar contando um pouquinho da minha. Eu sou a Winnie, o nome é um pouquinho diferente, né? Se quiserem marcar um café, posso contar a história. Minha mãe foi fundo ali, buscando significado, de onde vem, importância, impacto, tudo isso. Mas sou de Pedreira, uma cidade pequena, assim, do interior. Sou mãe do Paçoca, que é um cachorro. Eu sou mãe de primeira viagem, tá, gente? Então, assim, a todo momento eu só falo do meu cachorro. Se olhar meu Instagram, só tem fotos dele também. Então, assim, tá ocupando... É verdade, é real mesmo. Sou formada em gestão de recursos humanos e psicologia. Me formei recentemente, entreguei TCC, o RU. Tenho algumas experiências, né? Passei pelo Groupon, fiquei lá quase 4 anos. E hoje estou na Acreditas, que é uma das patrocinadoras aqui. E aí depois eu conto um pouquinho, assim, em breve, resumo do que a Acreditas faz e o que eu realizo lá. Então, assim, isso tirando que eu sou mãe do Paçoca, eu acho que isso estaria muito claro num perfil, por exemplo, do LinkedIn. Mas, assim, o que o meu passado conecta com as coisas que eu realizo hoje? Quais são os impactos que a minha história traz? Então, revisitando, né, nesse passado, falando lá de Pedreira, que é uma cidade do interior, que tem 45 mil habitantes, super pequena, mas eu falo, né, que o meu superpoder é que eu sempre fui muito exploradora e queria, de alguma forma, mudar o mundo. E não sei se necessariamente mudar o mundo, mas assim, a realidade ali que eu estava. E como fazer isso, né? Então, acho que eu tenho ainda, né, 2 pilares muito fortes.
Eu venho, né, de uma família que a minha mãe é empregada doméstica, o meu pai já é aposentado, meu padrasto, ele trabalha na mesma empresa há 20 anos, assim, eu admiro super eles, mas eu queria fazer a diferença, eu queria sair daquilo, mas eu não tinha, assim, referências na minha vida, assim, uma específica, que já tivesse se formado, algo relacionado a isso. Então, eu falei assim, bom, como que eu vou atrás disso, né? Até assistindo filmes de dramas, lendo biografias, assim, conversando com as pessoas. Eu acho que cada um realmente tem uma história única. E se eu pudesse, assim, de alguma forma, contribuir com uma pessoa, com certeza vai ajudar bastante, como muitas me ajudaram. Então, assim, falando, né, dos 2 pilares que eu comecei, que para sair da minha realidade, eu teria que trabalhar e a outra é estudar. Não necessariamente uma formação específica, né? Uma graduação, mas conhecimento, ele iria me diferenciar dentro daquele cenário que eu vivia. Mas aí vem, né, todos os empecilhos. Precisava de dinheiro para estudar, para me mudar para São Paulo. Assim, nunca tinha ido para São Paulo, mas eu achava que alguma coisa aqui poderia ser diferente. Gente, eu estou nos memes aqui no slide, acho que ficaram legais. Ideias da Camila. Ela, assim, eu ouvi a apresentação dela, falei assim, uau, que incrível, vou colocar slides na minha. E aqui, né, então fui trabalhar. Com um pouquinho antes dos 14 anos, eu já estava trabalhando, mas vou colocar aqui os meus primeiros trabalhos. Bom, eu trabalhei no trailer de cachorro-quente. Era trailer de cachorro-quente real, gente, não food trucks como a gente vê em São Paulo, tá? Tudo gourmet, os cachorro-quentes custando R$30. Não, era tipo R$5 dogão lá em Pedreira. E fiquei nesse trabalho por quase 1 ano. E esse meme eu não escolhi à toa, tá? Eu também já participei de vários concursos de Miss lá em Pedreira. Meu, eu perdi, assim, por uns 2 anos seguidos, mas estava lá, tentando, até alguma coisa dar certo. Por quê, né? Concurso de Miss é super comum nas cidades do interior, mas, além disso, eu fiquei encantada com os prêmios, né? O que ganhava. Eu queria estudar, lá tinha curso de informática, Excel, cabeleireiro, ganhava roupa, sapato. Eu falei assim, meu, é exatamente isso, vou participar desses concursos. Então, tentei, minha mãe, filha, mas você vai tentar de novo? Eu falei assim, vou. E como a cidade é pequena, né, assim, vai ficando limitado também a quantidade de concorrentes. Até que eu realmente ganhei o concurso da minha cidade, de Miss Estudante, e aí depois desse foi surgindo vários outros. E acho que o maior que eu fiquei feliz, mas às vezes eu tinha um pouco de vergonha de contar, que eu cheguei a participar do Miss São Paulo também. Então, assim, foi várias tentativas e o não eu já tinha, sabe? Então, vai, se arrisca, vai com medo mesmo e cara de pau. Então, assim, esse foi meu primeiro trabalho e minha experiência como Miss. Fui da geração empreendedora. Não sei se alguma de vocês conhecem, gente. Que legal! Que demais! Vem da minha arte, exato. Sou de psicologia, então vender miçangas na Paulista. Era meu sonho. Não, sério, assim, todo domingo eu ia com meu pai na feira, lá em Pedreira. Nem ia falar disso, mas já vou falar. Todo domingo eu ia passear com meu pai na feira. E aí, só que assim, acho que eu já tinha enjoado um pouco. Ele disse assim, tá, te dou, sei lá, R$10, aí vai te levar na feira. E assim, todo esse dinheiro que eu recebia, eu ia lá e comprava essas miçanguinhas. Aí fazia pulseira, fazia colares e saía vendendo, gente. Batia de porta em porta, tive ideia de fazer rifa, ia nos bares, a galera tinha dó, comprava. Não, era um sucesso. E assim foi. Deixa eu ver o que mais tem de trabalho. Nem coloquei todos aqui, hein? Também trabalhei em supermercado. Esse foi o melhor meme que eu achei, mas, na verdade, eu era a pessoa que ficava empacotando as coisas no supermercado. Também me arrisquei como fotógrafa. Tinha uma única balada em Pedreira e... Hoje não tem mais. Eu tinha uma... Piorou. Tinha uma única balada em Pedreira e aí eu ficava lá tirando foto da galera que ia.
O bom é que o dinheiro que eu consegui, eu paguei a câmera, e aí fiz um curso em Campinas de um final de semana, fiz vários contatos, e aí fui conseguindo outros trabalhos. Então, fotografei festa infantil, sabe, corrida de rua também participei. Então, fiz um pouquinho de tudo real. Daí, né, claro, com 19 anos... não, já tinha... Aí eu concluí minha primeira faculdade, concluí minha primeira faculdade de gestão em RH lá no interior. Então, deu para pagar com todas essas coisinhas que eu fazia. E consegui me mudar para São Paulo, finalmente. Insisti muito para o meu tio me dar um espaço na casa dele. E aqui estou eu hoje, em São Paulo, há quase 6 anos já. Muito trânsito, né? Mas, assim, antes de entrar em algumas ferramentas de personal branding, de como se posicionar, eu acho que cada vez mais a gente está nesse mundo tecnológico, todo mundo se posiciona, por exemplo, no LinkedIn, no Twitter, que vocês são de tecnologia. Então, como vocês se posicionam, por exemplo, no LinkedIn? Quais são as informações que são necessárias? Se vocês forem no processo seletivo, o que estão esperando de vocês? De verdade, se as pessoas tivessem me dito, na época, que existia programa de jovem aprendiz, talvez eu não tivesse tido essas experiências, sabe? Teria já, desde muito cedo, trabalhado em empresas. Esse programa aqui, incrível, empoderando também nós, mulheres, a se arriscar nesse mundo de tecnologia. Então, acho que informação é o mais importante e como essas conexões elas são ricas. Eu queria trazer assim, várias ferramentas, mas só de eu mencionar algumas coisas que existem, acho que são possibilidades de vocês se aprofundarem depois nesses temas. Então, 3 pontos que eu vou dividir aqui com vocês hoje é storytelling, né? Como que vocês contam a história de vocês num processo seletivo, no LinkedIn, numa conversa, num café, qualquer coisa assim, sabe? Porque a todo momento você está contando a sua história. Também no LinkedIn, e aqui para ficar tech, eu coloquei code do processo seletivo. Então, vamos pensar, né? No storytelling, então pensa, você é o protagonista e você tem um objetivo. Então, quero me tornar desenvolvedora de software. Mas imagina só todos os perrengues que vocês vão passar ao longo do caminho. Parece uma trajetória tão simples, né? Então, eu, Ine, lá no interior, desde muito cedo, querendo chegar em São Paulo. Parecia super simples, só que não, né? Então, todos os perrengues, as dificuldades que eu passei. Como que vocês vão construindo isso? E também pensando que isso reflete em quem vocês são hoje, sabe? Te dão bagagem para contar a história. Às vezes, vocês nunca trabalharam com tecnologia em si, mas tem tantas outras coisas que vocês vivenciaram que vão impactar de alguma forma. Então, assim, os 5 elementos principais do storytelling tem um personagem, tem a quebra de rotina, né? Eu acho que a história que a gente ouviu antes tem esses elementos, um conflito, o processo de transformação, então, aquele momento que, mudou, e também verdade humana, que é totalmente pessoal e única. No LinkedIn, não que eu sou case, mas eu achei que não dava para trazer foto de uma outra pessoa na apresentação, então eu coloquei aqui o meu perfil. Foto é extremamente importante, tá? Parece bobo, mas assim, foto realmente tem... uma foto no perfil do LinkedIn aumenta em 14 vezes a visibilidade. Então, vamos trabalhar com estatísticas, números aí para nos ajudar. O título também do que você faz. O meu está resumido ali, mas eu acho que poderia colocar muito mais coisas. Não necessariamente precisa colocar o que você faz atualmente, mas o teu desejo, a tua expectativa. E muitas vezes essa parte aqui do resumo, vocês não colocam, né? Eu não vejo na maioria dos perfis, mas ela é extremamente rica. Não é o momento de vocês ficarem colocando a experiência de vocês, mas pode utilizar o storytelling. Então, assim, quem que é o Ine? Bom, em 2 linhas, sou a Ine, formada nisso, com experiência nessas coisas.
Hoje eu estou nesse cenário, mas a minha ideia é fazer uma mudança para tal área. Por quê? Qual que é o objetivo disso? Quem são vocês? O que vocês gostam de fazer? Coloquem hobby. Se vocês forem, assim, se alguém desse evento hoje conectar com vocês, quando for conversar, fala assim, nossa, você gosta disso, você gosta daquilo, já vão gerar várias conexões e vários assuntos quebra-gelo que são importantes também. E também deixar uma possibilidade de se conectar e colocar essa frase. E, claro, daí o restante, as tuas experiências e formação, acho que é algo mais básico que realmente tem que ter. Mas se você tem experiência, sei lá, de 10 anos, eu acho que não é tão importante colocar todas essas informações. Então, dos teus 5 anos atuais, assim, o que você vem realizando, tá? E lembrem-se de colocar o loginho da empresa que vocês trabalham. Visualmente fica mais bonito. Sabe o que dá para a gente fazer? Não sei se todo mundo está com o celular aberto, mas tem uma ação aqui do LinkedIn que você vai... Cadê? Consegue ver assim, ó, na sua área, as pessoas que estão aqui, daí a gente já vai fazendo conexões. Ó, abre o perfil do LinkedIn, vamos ver se eu consigo aqui, gente, espera. Abre o perfil do LinkedIn, daí tem as pessoinhas aqui, daí vai na sua área. Como vocês estão no Wi-Fi, já deve aparecer. Daí vai adicionando, garante que já tem todo mundo aqui. O legal é que, assim, toda vez que... Ó, descobriram o mundo, tá vendo? Já ajudou em algo. Quando forem no evento, deem essas dicas. Se forem criar e participar de um meetup também. Acho que é bem útil. E... Vou dar um minutinho para vocês fazerem isso. Mas está acabando, gente. O interessante do LinkedIn é que quando você compartilha um conteúdo, uma vaga, e as pessoas que estão na tua rede, elas curtem, vão para a rede delas também. Está acabando. Tá bom. Próximo slide, gente. Então, vamos só voltar aqui, daí vocês continuam. Daqui 2 minutinhos, juro. Pressão. Code do processo seletivo. Então, quais são as coisas que são mais importantes? Tipo, tudo é importante no processo seletivo, né? Mas quando forem para uma entrevista, realmente conheça a empresa, sabe? Desperte, no mínimo, um pouquinho de interesse por onde você vai. Descubra tudo, sabe? A história, entra no Love Mondays, vê o que a galera tá falando, como é trabalhar lá, são assim, ferramentas super importantes. O Love Mondays, ele é bem útil, né? Cada vez mais, quando você vai num restaurante, vai fazer uma viagem, vocês querem saber como que é lá, tirando aquele marketing comprado pela empresa, mas pelas pessoas que passaram por lá mesmo. Então, o Love Mondays pode ser uma boa ferramenta. Veja a vaga, o que eles estão falando. Então, eu trabalho na Acreditas. Se eu ver uma vaga de recrutamento e seleção lá, parece tão padrão em todas as empresas. Só que não. O que é essa profissional de analista de recrutamento e seleção dentro da empresa? Quais são os valores que eles buscam? Conte sua história. Ela é rica. Às vezes, o recrutador vai ali, tipo, fala da tua história. Daí você fala assim, putz, por onde eu começo? Trabalhei nessa empresa, eu tenho essa formação. Não, deixa extremamente... não estava enxergando. Deixe assim, extremamente rica e com detalhes. No final, é sempre importante fazer perguntas, isso mostra interesse, tá? Então, perguntas inteligentes, mostra que você pesquisou da empresa também. Seja curiosa. Lembre-se que não é apenas a empresa que está avaliando você também está avaliando aquela empresa. Então, para isso, você tem que fazer esse trabalhinho de casa. E um ponto que é importante aqui, que eu acho muito importante, na verdade, é o feedback, né? Muitas vezes, ou a empresa não dá feedback, ou quando dá, você fica super se questionando e talvez te
autodepreciando em alguns casos também sobre aquela situação. Mas o que eu gosto de falar é que feedback é como se fosse um presente, né? Então, imagina só que você ganhou lá uma camiseta da Argentina. Putz, você pega, não, presente, vai ser educada, agradece, leva para casa. Se fizer sentido, você usa, senão você guarda. E feedback é a mesma coisa. Isso pode ser numa entrevista de emprego, mas pode ser também no feedback de um relacionamento, no feedback do teu dia a dia ali no seu trabalho. Então, assim, bem em resumo, eu quis passar essas 3 frentes principais que eu acho importante e quero reforçar muito, assim, se conecte, não tenha medo. Quando eu vim para São Paulo, eu mandei meu currículo para várias empresas e fui chamada no processo seletivo do Groupon para a área de facilities. Quando me ligaram, gente, eu falei assim, o que é facilities? Não fazia ideia do que essa pessoa fazia, real. Meu inglês, né, super ruim na época, não que agora ele esteja bom, assim, tão bom, mas o que é facilities? Beleza, fui lá, pesquisei sobre a empresa. Acho que eu tive um pouco de sorte que era a gerente de facilities, né, e a gerente de RH que estavam fazendo o processo seletivo ao mesmo tempo. E aí eu ouvi, fiz todo o processo seletivo, no final falei assim, então, né, eu já sou formada em RH, comecei a fazer psicologia. Na verdade, a vaga que eu quero é na área de RH. Tem alguma coisa? E no momento tinha, acho que foi o único momento que abriu uma vaga de estágio na área de RH. E lá fui eu participar de todo o processo seletivo no Groupon. Passei e fiquei por 3 anos e 8 meses, assim, para ser bem específica. Então, realmente foi rico. Eu acho que sucesso, não que eu tenha, mas assim, acho que todo mundo tem alguma coisa de sucesso. Eu acho que ele está muito atrelado ao quanto você se dedica para as coisas, né? O quanto você se esforça, mas também com um pouco de sorte. Eu acho que foi isso naquele momento. E aí, depois de 3 anos e meio, eu precisava, né, de um novo passo, de novas experiências, um novo ciclo, e fui num processo seletivo da Acreditas. Acreditas, quando eu entrei lá no ano passado, tinha 140 pessoas, em abril do ano passado. Hoje a gente está com quase 500. Mas, assim, o ano passado cresceu 7 vezes, esse ano deve ser mais ou menos o mesmo número. E eu entrei lá para cuidar de recrutamento e seleção. Trabalhei bastante, né, como vocês podem perceber, principalmente por esse crescimento acelerado. Mas, além disso, eu fazia algo que, em paralelo, que era employer branding, que ninguém conhece direito o que é isso. E até é difícil explicar, para ser sincera. É um tema novo. É difícil, né, quando você está fazendo algo que ninguém entende, você quer explicar para tua mãe e ainda é um pouco difícil. Mas, assim, era algo que eu estava fazendo ali em paralelo. Até que eu realmente estou nessa função. Hoje eu sou a pessoa que cuida do employer branding na Acreditas. E, às vezes, as pessoas me perguntam lá, tipo, nossa, mas como que foi? Abriu essa posição, essa vaga? Tipo, não, eu já estava nessa posição, né? Eu acho que startup te proporciona isso também. Várias possibilidades, você enxergar a empresa como dono, que você tem uma pessoa que diz lá na empresa que você não precisa mudar de empresa, você pode mudar a empresa. Então, acho que a gente tem que ter essa visão crítica, empreendedora, realmente, de sempre querer fazer o melhor. Mas, em suma, assim, né, employer branding é cuidar da marca empregadora, de como a gente se posiciona. Sempre falo que são aspectos criativos da marca, mas para eu fazer isso nas redes sociais, eu também tenho que saber realmente qual que é a proposta de valor, o que faz as pessoas estarem na empresa, aceitarem uma oportunidade, mas, além disso, pensar da jornada dela como um todo. Quando ela entrou na empresa, qual que é o seu desenvolvimento, reconhecimento, até o desligamento, que também é importante. Então, employer branding é mais ou menos isso, em resumo. Bom, espero ter contribuído um pouquinho com cada uma de vocês aqui hoje. Só de ficar um pouquinho no início já me deu um gás. Eu falei assim, uau, que incrível que é esse projeto, essas ações que vêm acontecendo de diversidade em tecnologia. E aproveitem muito.
Aqui eu trouxe uma frase para finalizar, que só vou ler aqui, que eu não decorei, né? A filosofia do personal branding, ela parte do pressuposto de que cada um de nós tem dons únicos e propósitos e sonhos distintos na vida. E ao conectar esses dons, propósito e sonhos, nós nos abrimos para a felicidade e sucesso na vida. Então, façam esse trabalho que muitas vezes é super difícil, de olhar para o teu passado, ver coisas que vocês já vivenciaram e utilizar isso como alavanca para a carreira e para a vida de vocês. Deixo aqui um pouquinho dos meus contatos, meu e-mail, e agora eu estou me arriscando como influencer no Instagram, tá, gente? Então sigam, dão like, comentem, engajem lá, para conseguir explicar um pouquinho do que é Employer Branding para as pessoas. Bom, falando do processo seletivo na Acreditas, a gente tem vagas assim, muitas vagas, principalmente em tecnologia. Eu acho que vai depender de cada processo, né? Então, para a Tech tem um challenge online no GitHub aberto, então é só preencher e a gente dá feedback realmente construtivo, pontos fortes, pontos que podem desenvolver, referências de livros, temáticas assim que você pode estudar e evoluir. Tem vários programas, por exemplo, que a K faz de visita lá no nosso escritório também. Tem o Reprograma, que a gente contratou 2 mulheres recentemente. Vocês conhecem? Ah, legal, tá vendo? Eu fiz propaganda. Então, tem essas possibilidades. Mas, assim, algo que eu acho que vale deixar claro é que existem várias oportunidades dentro de tecnologia. Existe um challenge online no GitHub e o processo seletivo ele é bem rápido. E respondendo a outra pergunta, dentro de um processo seletivo, né, sobre o perfil do LinkedIn, bom, eu acho que assim, o LinkedIn é uma plataforma de você se vender ali inicialmente. Então, você tem que chamar a atenção do recrutador de alguma forma. É claro que não mentindo. Eu não lembro de ter pego nenhum caso assim, super drástico que a pessoa colocou que tinha uma função e, na verdade, não era. Então, assim, acho que a gente usa o LinkedIn como uma plataforma de alcançar outros candidatos, né? Fazer principalmente hunting, que não são candidatos que muitas vezes se candidataram na tua posição, mas eu acho que o tete a tete ali, a entrevista pessoal, é o que vai fazer a diferença, é o que é mais importante. Foram 2 perguntas, mais alguém? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Suelen. Eu tenho uma dúvida sobre essa parte de ser você mesmo, mas ao mesmo tempo saber se portar perante uma entrevista. Eu fico muito nessa dúvida. Eu não sei o quanto eu posso ser eu mesma, o meu jeitinho. Não sei Tá. Às vezes acho que depende Obrigada. de empresa também, né? Mas o que é ser você mesma, né? Acho que você tem que passar a tua essência, qual que é a tua vontade, os seus interesses, deixar isso extremamente claro. Então, quando você conhece a vaga, o que eles estão buscando, você pode direcionar a tua conversa, fazer teu storytelling direcionado a isso. Então, eu sei que eles precisam desse tipo de competência. Eu vou lembrar de coisas que eu já vivi na minha vida que podem impactar. Então, assim, é ser você mesma, mas é mudando o foco e a estrutura da tua apresentação, por exemplo. Então, às vezes a gente faz vários currículos, né, e manda para empresas de diferentes formas, de acordo com a vaga que foi ali solicitada. Então, daí você muda teu objetivo, muda algumas informações que são mais direcionadas. Eu acho que é a mesma coisa num processo seletivo. Então, precisa mais dessas competências. Você foi lá, estudou a empresa, tem sabe um pouquinho da realidade ali da área, essas são as competências, e você vai fazer esse trabalho de olhar no teu passado e ver como isso pode impactar. Bom, obrigada!